Novamente, bom dia, especialmente aqueles irmãos que pegaram primeiro. E hoje, irmãos, nós não vamos dar sequência à nossa exposição de Isaías. A gente vai deixar isso para o nosso culto. E, de fato, só vamos retomar isso daqui a 2 semanas. Porque todo mundo precisa de um breakzinho. Nos 2 próximos domingos, ele já anunciou, nós vamos ter outros irmãos da igreja pregando. Porque minha esposa vamos estar fora, participando de uma conferência em São Paulo e também visitando parentes. Então hoje, irmãos, nós vamos ver um texto em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. No nosso último dia de comunhão das famílias, nós também olhamos um texto em Filipenses. Foi pensando exatamente naquela mensagem, que eu não sei quantos irmãos lembram, que nós, ou eu, pensei em trazermos novamente um texto dessa carta. Bem, Filipenses capítulo 2, irmãos, para a gente pegar um pouquinho de contexto, começa com a famosa passagem da kenosis, do esvaziamento de Cristo. Essa passagem, irmãos, é como se Paulo estivesse estendendo, explicando o que a gente encontra lá em João capítulo 1, quando João fala: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então é como se Paulo pegasse essa expressão da encarnação de Cristo e a detalhasse, desse os bastidores. Ele faz isso, é claro, nos dando uma maravilha teológica, mas o objetivo dele principal era falar sobre a atitude daqueles irmãos. Ele fala lá naquele texto, você lembra? Tem a mesma atitude de Cristo Jesus. E aí ele entra explicando aqui a nossa. Então, apesar de ser um texto profundamente teológico, é um texto que vai falar, na verdade, sobre o que isso significa para a minha postura cristã, para a minha vida cristã. Bem, o nosso texto vai continuar, e usando exatamente o exemplo do Senhor Jesus como base, mais adiante do verso, você precisa acompanhar na sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, no seu celular, não sei, mais adiante do capítulo 12 ao 18, Paulo irá fazer um resumo de como os filipenses deviam se portar para que tivessem vidas seguindo o exemplo de Jesus, para que cumprisse a vontade de Deus no avanço do evangelho do reino. Por quê, irmãos? Porque Jesus fez o que fez pelo bem do evangelho, pelo bem da salvação dos seres humanos. Então deixa eu dar para você um resuminho, porque não é o nosso texto, do 12 ao 18. Acompanha aí, versículo 12. A obediência não depende de alguém nos vigiar. Antes, a obediência é a nossa resposta à salvação que recebemos da parte de Deus. Versículo 13 vai nos ensinar que devemos agir dessa maneira, porque de fato o Senhor já está agindo nas nossas vidas. Versículo 14, assim como foi o exemplo do Senhor Jesus, de que em nada reclamou, murmurou na sua vida, deve ser também a nossa maneira de agir, deve ser a nossa maneira de viver. Versículo 15, esse comportamento vai ser um diferencial entre nós e aqueles que ainda não conhecem a Cristo. A vida de gratidão, a vida sem murmuração, a vida de serviço, vai ser esse nosso diferencial. Versículo 16, como é que nós mantemos esse diferencial acontecendo, sendo uma marca na nossa vida, durante toda a nossa vida? Será mantido se nós nos mantivermos debaixo da instrução e da edificação da palavra. Então é a palavra a palavra da vida, que vai manter-nos numa atitude que vai nos diferenciar do mundo. E isso vai servir, Paulo termina o versículo 16, como algo que vai ser para a glória do Senhor, lá no tribunal de Cristo, quando seremos avaliados aquilo que nos comportamos. Versículo 17, ainda que a nossa vida seja breve, o exemplo daqueles que vivem dessa maneira e o fato de que podemos ajudar outros de alguma forma para que vivessem assim, é mais importante, mais maravilhoso até que a expectativa da morte. É o que Paulo fala aí. Eu talvez esteja perto da morte, esteja sendo oferecido como oferta. Paulo estava preso em Filipenses e ele não sabia de fato se ele ia ser livre ou se ele seria executado. Nós sabemos que ele foi liberto, mas ele diz: ainda que eu seja sacrificado, vale a pena, por causa da vida que vocês estão vivendo. E aí Paulo termina no versículo 18 que por causa de tudo isso,
podemos nos alegrar juntos. Esse é o resumo do nosso contexto, incluindo esse do versículo 12 até o 18. Mas, para que os filipenses, irmãos, entendessem ainda melhor o que Paulo está querendo dizer, e para que entendessem que eles como deveriam se portar, para que não fossem, preste atenção, meros espectadores do reino, antes fossem de fato colaboradores no avanço do Evangelho e do Reino de Deus, Paulo então decide não ficar apenas com o supremo exemplo de Jesus. Por quê? Eu suspeito que Paulo fez isso, irmãos, porque às vezes, quando a gente vê alguma coisa na vida de Jesus, a gente até diz assim, eu quero ser como Jesus, mas eu sou só euzinho, eu sou limitado, eu não chego até aí. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque uma vez eu conversei com uma irmã que estava passando por uma situação de muita amargura, e a situação realmente era séria. Ela mora numa cidade relativamente pequena, e o homem, que praticamente todo mundo tem certeza que foi o assassino de seu pai, andava livre pela cidade. A polícia não conseguia provas para encarcerá-lo, e ela destilava amargura nas redes sociais. E quando eu conversei com ela e falei, inclusive, do que Paulo fala aos Colossenses, que devemos perdoar, como Deus em Cristo nos perdoou, sabe o que ela me respondeu? Isso que eu falei. Pastor, mas isso aí é porque era Jesus. Eu não consigo. A Bíblia não funciona assim, meus irmãos. Mas sabendo Paulo que nós temos lá no fundo essa desculpinha, ou desejo de dar essa desculpinha, ele vai usar, meus irmãos, dois exemplos na sequência do nosso texto, para mostrar que haviam homens que, apesar de finitos, apesar de limitados, estavam vivendo este exemplo que ele começou lá no versículo 1 até o versículo 18 nos mostrando. E debaixo dessa narrativa desses dois homens, ele vai nos ensinar o seguinte. Inclusive eu coloquei um resumo já adiantado no grupo da igreja, porque eu não ia ter como projetar aqui. Vidas que servem são exemplos de como devemos viver a serviço do Evangelho. Vidas que servem são exemplos de como devemos viver a serviço do Evangelho. Meus irmãos, quando Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo não fala isso porque ele é apóstolo. E nós devemos ter algum tipo de desculpa, porque afinal de contas nós não somos desse nível. Esta é uma máxima que serve para absolutamente todo cristão. Eu devo imitar a Jeane porque ela imita Cristo. Eu devo imitar o Gilberto porque ele imita Cristo. É óbvio, conhecendo a Jeane há 21 anos, que ela é pecadora. Tenho certeza disso. Não, irmão? Nós sabemos, irmãos, que o fato de sermos pecadores não significa que, pela graça de Deus, nós não possamos ser exemplos nas vidas uns dos outros. Então, eu posso ficar aqui a manhã inteira, desde a minha conversão aos 10 anos, e dando nome após nome de, digamos assim, a minha galeria da fé particular, de gente que, se não fosse essa gente, eu provavelmente seria alguém diferente hoje em dia. Gente que marcou minha caminhada. Pastores, líderes, mas também irmãozinhos e irmãzinhas, entre aspas, anônimos, das igrejas que eu congreguei. E eu fico aqui tentado a ficar dando exemplos, porque eu quero que vocês entendam, irmãos, há muito para nós aprendermos uns na vida dos outros. E hoje nós vamos ver exatamente sobre dois personagens que vão nos trazer isso. Olhe na sua Bíblia, a partir do versículo 19, vamos ler sobre esses homens. Filipenses 2, 19 a 30 é de fato nosso texto de hoje. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar. Então logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu.
Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês recebam no Senhor com grande alegria, e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Então já fica claro, meus irmãos, que os dois exemplos que Paulo vai usar no nosso texto para ilustrar o seu ensino aos filipenses são Timóteo e Epafrodito. Timóteo, nós sabemos muito bem, era companheiro de Paulo e praticamente conhecido de todas as igrejas que Paulo tanto plantou como investiu de alguma maneira. E Epafrodito, na verdade, ele era também filipense. Ele era alguém daquela igreja e que eles conheciam, inclusive, muito bem. Então, meus irmãos, pouco importa se você é pastor, missionário, se você é, entre aspas, somente um membro de igreja. A Bíblia não enxerga, irmãos, tal categorização, essa divisão de castas. Nós somos todos membros do reino, membros da igreja de Cristo. Só Ele é o destaque, só Ele, Cristo, é a cabeça. Todos estamos debaixo do mesmo trabalho, o trabalho do reino. Ainda que alguns de nós possam trabalhar de tempo integral, ou alguns de nós possam ter funções de mais liderança, funções mais de ponta, se você quiser usar, isso não diminui, nem muito menos anula que todos estamos na mesma missão, todos, irmãos, estamos no mesmo trabalho. Não há necessidade de um evento especial, de um encontro especial, de um chamado especial para estarmos debaixo do trabalho do reino. Eu sempre lembro da frase dessa mulher, dessa missionária, mas eu tenho dificuldade de gravar o nome dela. Toda vez que eu quero citá-la, agora está sendo de memória, eu tenho que pesquisar no Google para lembrar o nome dela. E ela tem essa frase, meus irmãos, que eu acho incrível na sua simplicidade e como anula todas as nossas desculpas. Quando perguntaram a ela sobre o seu chamado missionário, ela disse: chamado? Eu não tive nenhum chamado. Eu ouvi uma ordem e eu obedeci. Essa frase, meus irmãos, sintetiza de que sim, apesar de que, com certeza, alguns de nós, talvez você esteja pensando em mim, talvez esteja pensando no André e na Juliana, talvez esteja pensando em outros missionários que você conhece, não, pastor, mas alguma coisa fez esse camarada sair lá da sua cidade, o senhor sair lá do Rio de Janeiro e vir para cá. Há momentos, irmãos, em que Deus direciona a nossa vida, digamos assim, afunilando para algo específico, mas eu quero deixar muito claro, isso não lhe dá nenhuma desculpa, nenhum passe livre, você é igualzinho a qualquer outro cristão. Estamos todos debaixo de um chamado. Aliás, como alguém já disse, meus irmãos, preste atenção, o seu trabalho de segunda a sexta, e alguns inclusive sábado e plantões, serve apenas por um objetivo: pagar as suas contas. Esse é o trabalho que um dia, inclusive, você vai se aposentar dele. Esse trabalho não é a sua identidade. Você não é fulano, vírgula, o pedreiro. Ou Beltrana, vírgula, a médica. Essa não é aquilo que quem você de fato é. Não é a sua identidade. Porque um dia essa identidade vai acabar. Eu me lembro de um irmão lá no Rio de Janeiro, que o pessoal tinha o vício de chamá-lo de doutor na igreja. Ele corrigiu os irmãos o tempo todo: irmão, doutor é lá no consultório. Na verdade, ele ia lá no escritório porque ele era advogado. Doutor é lá no escritório. Aqui é irmão fulano. Porque nós temos, irmãos, às vezes esses vícios de identificar a pessoa com aquilo que ele faz na vida. Porém, meus irmãos, o seu verdadeiro trabalho não tem dia nem hora, não tem feriado, não tem descanso. Você não ganha absolutamente nada de maneira material a respeito dele, e ele só termina quando você morre. Esse é o trabalho do reino, o trabalho do evangelho. E aqui Paulo, meus irmãos, desde o começo está mostrando isso, tanto na atitude de vida quanto na dedicação, começando no Senhor Jesus e agora falando desses dois homens. Então, vamos começar o nosso texto. Acompanhe o versículo 19 e 21, eu quero lê-lo novamente. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Primeiro ponto nosso esta manhã: aquele que deseja servir ao Evangelho deve viver para os outros.
Aquele que deseja servir ao Evangelho deve viver para os outros. Nosso primeiro personagem, Timóteo, sabemos, é discípulo de Paulo, e ele vai se ilustrar para nós, irmãos, inicialmente, que o Evangelho não é uma coisa, o trabalho do reino não são eventos. Somos muito gratos, irmãos, a todos que se viraram aí para poder chegar aqui. Vocês viram a foto, as cadeiras estavam aqui desde ontem, vieram trazer as mesas. Somos muito gratos a esses irmãos. Tudo isso é necessário, meus irmãos. Toda a estrutura. Nós temos reunião semana que vem para de novo falar sobre a obra de construção da nossa sede. São coisas que são importantes, materiais, logísticas, para que nós possamos cultuar ao Senhor. Poder ter um lugar e um evento para poder louvar ao nosso Deus. Vários irmãos, particularmente eu e o irmão Sérgio, estamos trabalhando nas semanas. Para daqui a 2 semanas temos a nossa 11ª conferência de exposição bíblica, a Palavra da Videira. Plim, plim. Tudo isso faz parte, meus irmãos. Mas há algo que independe de logística. E esse algo sempre está focado nas pessoas, em edificar e salvar. Edificar vidas, salvar vidas. E Paulo usa Timóteo como seu exemplo aqui. Qual é a missão dele nesse contexto? Ele deveria ser enviado aos Filipenses e devia voltar com notícias de como estava aquela igreja. Aquela igreja, apesar de ser uma igreja muito querida, uma igreja até muito doce, estava passando por alguns problemas internos, problemas de panelinha. Nós já ouvimos no texto do outro dia de comunhão das famílias sobre Evódia e Sintique, lembra? As irmãs aí, para você colocar na sua própria filha, talvez o nome, Evódia e Sintique. Se tiver gêmeas, então já está prontinho. Perfeito. E elas estavam uma treta lá. Algum problema, talvez ela era uma líder do Tito II, não estavam se dando certo ali para poder resolver as coisas. As líderes do papo de meninas estavam lá digregindo, né, divergindo do que deveria ser feito. Eu não sei. Mas Paulo diz, eu rogo a essas irmãs que pensem a mesma coisa. E detalhe, irmãos, está depois do nosso texto. Elas ouviram tudo isso que a gente está vendo aqui. Elas estão vendo irmãos trabalhando em harmonia. Então, veja direitinho. Talvez você esteja puxando mais para suas preferências. E Paulo manda Timóteo para que tenha notícias maiores desse pessoal, porque alguns desses problemas já tinham chegado a eles. Mas, irmãos, por que Timóteo? Paulo tinha outros colaboradores. Paulo podia mandar alguém, talvez menos essencial do que Timóteo. Timóteo era ali um escudeiro para Paulo. Paulo já não era nenhum menino. E a presença de Timóteo era até uma questão de segurança para o ancião Paulo. Mas por que então ele? Por que ele manda Timóteo? Aqui diz, meus irmãos, que ele é alguém, preste atenção nesse neologismo, nessa palavra nova. Ele é alguém que tinha uma vida outrocêntrica. É o contrário de ser egocêntrico. Voltado, centrado no seu eu, no seu ego. Ele é centrado no outro, na necessidade de outra pessoa. É aquele camarada que chega e já procura o que precisa ser feito. O que alguém está precisando. É aquele que nota o irmão cabisbaixo lá no canto, na última cadeira, lá da ponta esquerda, porque ele está isolado, ele está com problema. Ou aquele irmão que, rapaz, já faz uns 3 domingos que ele não aparece. Deixa eu dar uma ligada para ele. Ele percebe a necessidade dos outros. Ele pensa na necessidade dos outros. Ele pensa, irmãos, diz o texto, no bem-estar dos outros. Bem-estar aqui, irmãos, não é relacionado a coisas da vida em geral. É relacionado à perspectiva espiritual em geral. Ele se preocupava que os filipenses andassem segundo o Senhor deseja, segundo a palavra ensina, segundo o Evangelho ensina. Eles se preocupam porque esses irmãos estavam precisando de orientação. Lembra, irmãos? As igrejas, nessa época, eram mais novas que a nossa. Eram igrejas que estavam ali há uma década e meia da crucificação. Eram igrejas, irmãos, que não tinham o privilégio de ter todo o Novo Testamento à sua disposição. Eram igrejas que estavam ainda suscetíveis a diversas fragilidades. Lembra quando nós passamos da exposição de Tessalonicenses, em que em uma saída de Paulo, porque ele sai por conta da segurança da sua própria vida, uma saída de Paulo, em pouco tempo já chegam notícias de que pessoas passaram por lá e disseram: ei,
Jesus já voltou, o dia do Senhor já chegou, e vocês ficaram. Uma igreja que havia sido bem doutrinada durante bastante tempo por Paulo, mas ainda frágil, porque esse era o perfil, irmãos, das igrejas, ainda no início do primeiro século, pouco tempo de vida cristã. Então Timóteo se preocupa com esses irmãos. Versículo 21 diz que essa preocupação vem porque já havia problemas em que Timóteo se diferenciava de outros. Diz que ele buscava o interesse dos outros, mas todos buscam apenas os seus próprios interesses. Irmãos, já havia problema de individualidade no primeiro século. Já havia problema de gente puxando a sardinha para o seu lado na primeira, segunda década de igreja. Você sabe por que isso, irmãos? Porque a gente fala muito da modernidade, que hoje o homem está muito egoísta. Isso não, irmãos, o homem sempre foi egoísta. O homem sempre foi individualista. Esse é o grande problema que nossa alma entra em choque com o Evangelho, porque o Evangelho é o contrário. Estamos vendo aqui em Filipenses capítulo 2. O Evangelho é viver de uma maneira completamente diferente. É viver servindo, é viver para o outro. É viver para a necessidade que não é minha. É abrir mão da minha zona de conforto. Paulo diz, todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Eu achei essa última frase preocupante. Porque, meus irmãos, se irmãos em Cristo estão vivendo na individualidade, se irmãos em Cristo, irmãos, o pessoal vai trabalhar no nosso background aqui, se a gente ficar prestando atenção no gelo, na carne, certo, no tudo, vai perder, né? A bênção. Quando pessoas que são cristãos, nascidos de novo, vivem na individualidade, pensando na sua necessidade mais do que dos outros, estão na contramão da própria pessoa do Senhor Jesus. Porque se nós voltarmos, irmãos, ao início do capítulo, rola aí, por favor, a tela do seu celular, nós vamos entender ainda mais o que Paulo está dizendo aqui no versículo 21. Porque lá no começo, Paulo disse o seguinte: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Paulo começa a enumerar algo que ele deseja desses irmãos. Aí ele continua, irmãos, olha o verso 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. E aí Paulo dá a catada final, né? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Tá pouco? Olha o verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Você sabe o que vem depois, né? E sendo Deus, e Paulo continua falando sobre o esvaziamento. É por isso, meus irmãos, que no versículo 21 ele fala: Timóteo tem imitado a Cristo e muitos não têm. Então, meu irmão, preste muita atenção. Quando você passa dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, há muitos de nós aqui que já são convertidos há mais de uma década, e você não consegue, se alguém pedisse para você o seu currículo de vida cristã, e você não consegue numerar o que você tem vivido para servir aos outros, dentro e fora da igreja, você não consegue numerar, preste atenção, não as pessoas que você levou a Cristo. Isso não é seu papel. Esse é o papel de quem, irmãos? Do Espírito Santo. Levar de fato alguém, converter alguém, irmão, não é seu papel. Não se preocupe. Pastor que cobra de alguém que converta os outros, ele não lê Bíblia. Aí não aprendeu nada, né? Mas se você não consegue colocar no seu currículo qual tem sido o seu investimento, a sua intencionalidade, vou emprestar de novo a palavra aqui que as irmãs gostam tanto de usar, né? A sua intencionalidade de pregar o Evangelho na vida dos outros, você não consegue colocar no seu currículo, eu temo que você não está ao lado de Timóteo. Porque ele era assim. Timóteo, meus irmãos, para fazer a brincadeira que o pastor amigo meu faz, era que nem carro velho. Onde parava com alguém, pregava. Entendeu? Péssimo, né? Mas é dele, a piada é minha não, só estou reutilizando aqui, requentando. Toda oportunidade ele aproveitava para pregar o Evangelho, como Jesus fazia.
Então Paulo, meus irmãos, primeiro usa a vida de Timóteo para mostrar que servir o Evangelho é viver para os outros. Mas Paulo vai continuar, versículos 22 a 24. Vamos ler novamente. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Nas anotações que eu lhe enviei, nosso segundo ponto é o seguinte: aquele que deseja servir ao Evangelho deve ser aprovado naquilo que faz. Aquele que deseja servir ao Evangelho deve ser aprovado naquilo que faz. O personagem aqui, meus irmãos, claro, ainda é Timóteo. Bem rápido, por favor. Um pouco mais rápido. Só estava reclamando que estava quente demais, aí não chegou aqui o nosso ventinho para nos ajudar, né, irmãos? Muito bem. O personagem ainda é Timóteo. Vou tentar aprender aqui na minha presilha. Depois de dizer então que todos buscam os seus interesses, temos Timóteo que é diferente. O texto diz, irmãos, que ele é alguém aprovado. Você lembra de ouvir essa palavra em algum lugar? A palavra é dokimos. Tem até uma turma lá no nosso seminário que usou essa palavra grega como nome da sua turma. Dokimos, aprovado. O que significa, irmãos, aprovado? Aprovado significa passou pelo inmetro de Deus e recebeu o selo de aprovação. É alguém que foi testado. É alguém que comprovaram que ele é o artigo legítimo. Ele não é falsificado. Ele de fato é alguém que é aquilo que se diz da pessoa. Se alguém diz, olha, chama fulano, porque você pode confiar que para ele missão dada é missão cumprida. Rapaz, você tem certeza? Sim, porque ele é alguém aprovado. Nesse contexto, o que a pessoa está dizendo? Eu já fiz isso com ele. Eu já dei para ele um sonrisal para ele atravessar o Rio Branco e chegar do outro lado seco, e ele cumpriu. Do outro lado estava o sonrisal sequinho, não tinha derretido não. O que dá para ele fazer, você pode descansar, virar as costas, que é como se já tivesse feito. Inclusive, meus irmãos, essa é a mesma palavra que Paulo vai usar anos depois, de novo preso, mas agora na prisão que ele de fato iria morrer, lá em 2 Timóteo 2,15, o famoso versículo: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Agora, você deve estar pensando assim, pastor, mas se essa é a segunda prisão de Paulo, Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo, depois que havia falado que ele era aprovado em Filipenses. Você entendeu certinho. O texto que nós estamos vendo hoje é anterior ao texto de 2 Timóteo. Ou seja, irmãos, apesar, preste atenção, disso ser a avaliação, a opinião que Paulo tinha de Timóteo, de que ele era aprovado, anos depois, Paulo continua recomendando a mesma coisa ao próprio Timóteo. Irmão, ser aprovado, portanto, não é algo que a gente se alcança e depois descansa. Não é assim. Ser aprovado é algo que a gente alcança e depois a gente persevera naquilo. Ser aprovado não é um estado permanente, mas é um estado contínuo de investimento na nossa vida. E aqui vai um alerta: nossa igreja é uma igreja jovem, mas nós estamos envelhecendo. Não estou envelhecendo sozinho. É o pessoal aí que logo a gente vai ver de andador. Nossa igreja que começou, irmão, sério, é um bando de jovens há 21 anos, não tínhamos ninguém acima de 39 anos. Hoje não é mais a nossa realidade, tá? Nós estamos chegando, adiantando, obviamente gente nova está chegando, mas veja bem, mais importante do que começar bem é terminar bem. É isso que Paulo fala em 2 Timóteo para o Timóteo aprovado de Filipenses. Talvez até Timóteo tenha lembrado, porque ele levou a carta lá, né, junto com o Epafrodito, eles leram a carta. Deve ter lembrado, Paulo falou que eu era aprovado lá atrás, ele falou para mim muitas vezes, mas eu estou entendendo a mensagem, amado mestre. Ser aprovado é algo que eu sou testado todo dia. Infelizmente, meus irmãos, de vez em quando a gente recebe notícias de gente admirável, mas que ficou pelo caminho na caminhada. Esses eventos deveriam servir para nós como um enorme alerta.
em vez de, como infelizmente está se virando moda no meio evangélico, virar fofoquinha gospel, virar pretexto para receber likes e comentários no seu perfil, as pessoas deviam olhar para essas situações e dizer: Senhor, que eu não seja o próximo, que não aconteça comigo, e tenha misericórdia do meu irmão, da minha irmã. Ser aprovado, irmãos, é um projeto de vida. Ser aprovado é um projeto para toda a vida. Então, já que Timóteo é aprovado, verso 23, ele é a pessoa escolhida. Porque isso é o que acontece, meus irmãos, quando nós nos esforçamos para sermos confiáveis no reino de Deus. As pessoas vão se acostumar a recorrer a você. As pessoas vão se acostumar a procurar você. De vez em quando algum irmão me procura dizendo: pastor, irmão fulano, irmão Beltrano, me ligou, me mandou um zap, uma situação, pediu minha ajuda, pastor, porque eu, o que eu faço? Eu falei: meu irmão, por que não você? Muito provavelmente ele foi até você porque ele acredita que você conseguiria ajudá-lo. Talvez ele esteja tendo uma opinião muito alta da sua pessoa. Ok, acontece. Já teve irmãos que me procuraram academicamente, disse: pastor, você podia dar tal matéria, a gente vai ter um seminário online. Eu falei: meu irmão, nunca nem ensinei isso, cheguei nem perto disso. Ele me viu dando aula de X, achava que eu dava aula de Y também. Eu falei: teve uma avaliação exageradamente generosa da minha pessoa. Acontece. Mas sabe uma coisa, meus irmãos? Com muitas, raríssimas exceções, eu aprendi há muito tempo atrás a nunca dizer não. Pelo menos não a oportunidades que estejam dentro do meu alcance, não seja apenas eu usar o não como uma desculpinha para passar o cajado para outro. O pastor só pode fazer isso, sim. Anos atrás, um colega que estudou comigo no Haggai me convidou para ir para o Paquistão. Os irmãos lembram dessa campanha que eu fiz? Fizemos a campanha, levantamos os recursos. Eu comecei inclusive a ouvir bastante seriados com sotaque mais britânico, para poder enrolar o meu sotaque americano. Meu inglês é muito americanizado, para ficar mais fácil de se entender, que o Paquistão foi também colônia britânica. Fiz todo o meu dever de casa, irmãos. Já tinha estudos, uma folha em português, outra folha em inglês. Estava quase tudo preparado, só faltou o visto. Eu sou mestrando, ou talvez doutorando em ter visto negado. Vem aprender comigo como não conseguir visto. Não sei ensinar não, vai ter que ter alguma coisa. Eu não consegui o visto, os irmãos acompanharam. Entendemos que era o Senhor que tinha fechado a porta, os irmãos lá ficaram tristes, mas aceitaram. E foi assim que em 2018, com o dinheiro que eu ia sozinho ao Paquistão, recebemos um outro convite. Eu não sei nem como eles souberam. E aí eu e minha esposa fomos a Moçambique. O irmão lembra disso também. Estivemos lá com o FJ, que é daqui da cidade, né? Não natural, mas era daqui. E também, obviamente, com o Aurílio e a Mara, que são nossos missionários. O ponto é, meus irmãos, não diga não. Se alguém bater no seu zap pedindo ajuda, em pior das hipóteses, você pode ir lá orar com esse irmão, servir a esse irmão. Talvez Timóteo, meus irmãos, também sentiu um pouquinho de perna tremendo com as missões que Paulo lhe dava. Eu quero que você faça isso, que você faça aquilo, que você vai em tal cidade e vai me representar. Não, eu confesso, irmão, se Paulo, Pedro, João, um apóstolo diz assim: Joveci, você vai me representar. Parou, como é que é a história? Euzinho? Vou chegar dizendo assim: eu vim aqui porque o apóstolo fulano me mandou. Não. Eu ia ter que aplicar a minha regra de nunca dizer não. Mas ia ser tremendamente desafiador, até mesmo amedrontador, como muitas vezes são as oportunidades que Deus nos dá. E aí Paulo, no versículo 24, terminando esse ponto, meus irmãos, termina afirmando como também ele deseja visitar os Filipenses, porque ele ainda não tem uma definição da sua prisão domiciliar, que ele está em Roma, final do livro de Atos, né? Então ele espera que vai ser liberto, como de fato nós sabemos que ele assim o foi. E aí nós seguimos, irmãos, versículos 25 e 28. Pode acompanhar na sua Bíblia aí nos esboços que eu divulguei. E Paulo diz: contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta a Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu.
Mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo enviarei para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Nossa terceira lição, meus irmãos, do nosso texto é a seguinte: aquele que deseja servir ao Evangelho gera um relacionamento profundo com os irmãos. Aquele que deseja servir ao Evangelho gera um relacionamento profundo com os irmãos. Temos uma mudança de personagem. Agora é Epafrodito. Alguns acreditam que Epáfras, citado em outros textos, é a mesma pessoa. E obviamente, irmãos, ele é um filipense. Ele seria enviado de volta àqueles irmãos. Esse é o irmão, meus irmãos, para com quem Paulo não poupa adjetivos positivos, adjetivos bons. Ele é meu irmão, cooperador, companheiro de lutas. E nós bem sabemos, irmãos, que quando Paulo fala isso no primeiro século, não é brincadeira. Quando ele fala de companheiros de lutas, nós estamos falando de perseguição, açoites, apedrejamento, prisões. Lembra bem? Quando Paulo escolhia, meus irmãos, um ajudante, um sidekick para ir com ele, um Robin para ir com ele, esse camarada tinha que saber que ele poderia ser preso, como Silas foi, poderia ser chicoteado, poderia ser apedrejado. Ser companheiro de Paulo era complicado. Se fosse ter um pagamento por insalubridade e riscos de vida, ia ser lá em cima, porque certamente não era algo fácil. E ele é essa pessoa. Ele havia sido inclusive enviado pelos filipenses para levar uma oferta para suprir Paulo na prisão domiciliar em Roma. Esse era, meus irmãos, quanto era grande o carinho dos filipenses por Paulo, quanto eles admiravam a Paulo. E assim, esse é Epafrodito. E ele é alguém, meus irmãos, no versículo 26, profundamente ligado à sua igreja local em Filipos. Ele até se preocupa porque seus irmãos ficaram aflitos com a notícia da sua doença. Olha que interessante, a preocupação dele não é com a doença dele, é porque aqueles irmãos estavam aflitos. Não tem videoconferência, não tem WhatsApp, não tem como mandar uma mensagenzinha: irmão, estou bem. Cartas levavam semanas talvez para chegar, e ele estava preocupado porque os irmãos estavam preocupados com ele. E assim, meus irmãos, esse homem que está profundamente envolvido com a sua igreja, ele está em relacionamento com a sua igreja. Ele passou por sérias dificuldades, versículo 27, porém não se encontra nele desistência da obra. Meus irmãos, eu quero reafirmar: nós somos uma geração que muitas vezes desistimos de fazer as coisas que deveríamos fazer pelos motivos mais banais. Esse homem esteve perto da morte. Paulo falou, ele quase morreu. Versículo 27. Nós não sabemos o que ele teve. Naquela época, meus irmãos, uma simples gripe podia levar alguém à morte. Não é o que acontece aqui, infelizmente, principalmente com a população indígena, que não tem os anticorpos que nós temos, muitas vezes morrem por uma gripe, que se desenvolve rapidamente uma pneumonia. Mas o fato é, ele quase morreu. Irmãos, se hoje fosse um Epafrodito do século 21, especialmente, meus irmãos, no Brasil, na igreja ocidental, ele já não pediu uma licença prêmio? Uma licença médica? Não posso mais ficar no campo, não posso mais ficar na obra, não posso mais fazer tal coisa. Lá em Moçambique, meus irmãos, nós conhecemos uma irmã que tinha passado por uma cirurgia. Missionária, sozinha lá, solteira, um trabalho maravilhoso com literatura infantil. E alguma coisa tinha dado errado na cirurgia dela, não se sabia ao certo. Ela estava, se eu não me engano bem, com o abdômen bem distendido, muitas dores. E aí eu conversava com o FJ, com a Cláudia, sobre ela, e eles falaram assim: o problema é fazer ela parar. A dificuldade é dizer para ela que ela diminuiu o ritmo. O problema é fazer ela ficar em casa, doente, pós-cirurgiada, com dores. Como diziam os antigos, ficava saracoteando por Maputo para fazer a obra de Deus o máximo que podia. Aí chega o domingo: essa semana eu trabalhei demais. Só eu. O mundo todo estava deitado numa rede, mas eu trabalhei demais. BD, 9 da manhã. O pastor tem na cabeça. 9 da manhã no domingo, isso é ser demais. É um cabra que pro seu patrão acorda às 7 para ir trabalhar.
Meus irmãos, eu confesso a vocês, eu não sou o melhor dos pastores em termos de compreensão quando se refere às desculpas que eu já ouvi em 30 anos de ministério do porquê fulano não vai participar de tal coisa. Por que a gente chega atrasado? Por que a gente não vai? Por que a gente falta? Por que a gente diz, pastor, não vou poder ajudar em tal coisa? Tem essa frase de Chesterton a respeito do feminismo, que diz que o feminismo colocou nas mulheres a confusa noção de que elas são livres quando obedecem aos seus patrões, mas são oprimidas quando obedecem aos seus esposos. Lembra dessa frase? A gente não pode adaptar, meus irmãos, a vida cristã? Satanás, a carne, escolha, colocou na cabeça dos cristãos a confusa noção de que eles podem chegar na hora, se matar em horas extras, ir até mesmo quando deveria estar descansando, abrir mão dos feriados para o seu patrão, mas não pode fazer para Deus, porque Deus entende, porque Deus não quer sacrifício, né, meu irmão? Já ouviu essa daí? Será, meus irmãos, que nós temos preenchido as qualificações que Paulo veria em mim para me dizer, confio nesse cara? Esse aí é comprometido com o reino, comprometido com a obra. Esse de fato é alguém que eu posso confiar, é alguém aprovado como Timóteo. Será, meus irmãos, que a igreja em geral veria em mim e em você esse relacionamento profundo de envolvimento? Para pensar, quando você pensa, você está à frente de alguma coisa. Você está à frente do Tito 12, você está à frente de um acampamento de adolescentes, como a gente teve, e você pensa assim, preciso de alguém para ajudar. Você vai naquele camarada encostado, conhece a ditado, está encostado no barranco para ver se o mundo acaba ali? Ou você pega aquela pessoa que é como Epafrodito, você pega aquela pessoa, você vai atrás daquele que é como Timóteo. Aí, meus irmãos, me vem aqui uma noção confusa na minha cabeça. Será que porventura alguns cristãos vivem encostados para ver se as pessoas o erram? Me erre! Vá atrás do fulano que está sempre servindo aí. Deixa eu aqui no meu conforto. Sério? Tem um ditado que eu aprendi aqui no norte: cobra que muito anda, leva paulada na cabeça, né? Crente que muito serve, vai ser chamado para servir mais. Esse é o problema. É aquela pessoa que você vai contar. Tem um irmão na nossa igreja, eu já mencionei, eu nunca menciono o nome dele, porque você sabe o antigo de quem eu estou falando. Ele já estava com umas 4 ou 5 funções na época que ele estava conosco, que ele foi embora para o estado. Aí um belo dia, tinha alguma coisa para fazer, ele se levantou e falou, posso sentar? Posso sentar. Você não. Porque ele já ia se voluntariar para pegar aquilo também. Eu falei, meu irmão, não se preocupe, tem uns 20 ociosos aí. Muito obrigado, Deus lhe abençoe. Deus lhe faça, quando eu falei, eu faço com você até como fez com Davi. Você nem construiu o que você queria construir, mas já fica a benção com o galardão, porque o camarada era um Epafrodito. Talvez você lembre do que eu estou falando. A pessoa que é uma pessoa que você tem que dizer, sirva menos, porque você tem família, porque é verdade, meus irmãos. A gente às vezes tem que, em alguns pontos da nossa vida, servir menos. Mas nós estamos naquela situação no mundo ocidental que tudo, filho nasceu, nasceu não, meu amigo, recebeu o exame de sangue, o camarada já encosta. O exame de sangue é da esposa dele. Mas ele, pastor, vai servir não, porque estamos grávidos. Depois que metade dessa tal de estamos grávidos, sabe que coisa ridícula. Tanta não, meu amigo. Seu joelho, seu tornozelo não vai inchar, sua bexiga não vai diminuir, sua barriga não vai aumentar, você não está grávido nada. E detalhe, você não vai parir. Porque o que tem de homem que fica de resguardo junto com mulher, eu nunca vi na minha vida. Não, pastor, ele está lá para ajudar. De novo, meus irmãos, a coisa está exagerada, a coisa está fora do controle. As desculpas se acumulam para não servirmos. Eu fico pensando, meus irmãos, quantas pressões o próprio Epafrodito deve ter sentido. Talvez os seus pais, não sabemos a idade dele, não sabemos se ele viajou com a esposa, não sei se ele deixou a esposa, não sabemos nada. Mas acho muito difícil que alguém não tenha dito, mas você vai ficar fora todo esse tempo? Você vai com Paulo, todo mundo sabe que ir com Paulo é risco de vida? Ou risco de morte, que agora estamos falando das duas formas.
Fato, meus irmãos, que Epafrodito não pensava em absolutamente nada disso. E quando alguém precisava de alguém para servir, alguém para estar ali, alguém para completar, era atrás dele que ele ia. Eu confesso aos irmãos, isso não é uma posição fácil. Há alguns momentos na vida dessa pessoa que ele vai ficar sobrecarregado, porque ele olha para o WhatsApp, tem umas 5 mensagens piscando aqui, e não é para convidar para churrascada, é para pedir ajuda, é para perguntar alguma coisa. Teve um irmão nosso que participou da primeira turma do CFM, ou da segunda, não lembro bem, e ele falou assim: pastor, começou o irmão da igreja a mandar para mim pergunta teológica. Eu falei: claro. Ué, tá te preparando para quê? Para engordar ou para servir? Ele achou que eu ia achar um absurdo. Não, tá certo. Você está terminando um curso teológico, é atrás de ti mesmo que o irmão vai. Aí eu ainda falei assim: é melhor atrás de ti do que de mim, mas divide a carga aqui, meu irmão. Para isso, irmãos, que nós treinamos, para servir. Por isso que nós crescemos, aprendemos. Epafrodito estava nessa vibe, estava nesse meio na sua igreja, admirado, solicitado, porque ele servia. Nosso texto vai terminar, meus irmãos, 29 e 30. E peço que vocês o recebam, quem? Epafrodito, no Senhor, com grande alegria, e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Nossa última lição está aí na sua cópia. Aquele que deseja servir ao Evangelho deve ser reconhecido por aquilo que fez. Aquele que deseja servir ao Evangelho deve ser reconhecido por aquilo que fez. Então, finalmente, o que fazer alguém como Epafrodito? Primeiro, ele deveria ser recebido com grande alegria. E segundo, diz o texto, ele deveria ser honrado. Meus irmãos, na minha caminhada não tão breve assim no Evangelho, já 40 anos, 44 anos na verdade, eu já vi de todo tipo de coisa. Eu já vi exageros dos dois lados. Eu já vi gente extremamente ingrata, que literalmente cuspiu no prato que comeu. Literalmente, porque eu me refiro que ele de fato cuspiu em pessoas que o ajudaram, que o serviram, que o tornaram quem ele é hoje. Mas eu também vi outros extremos: bajulação extrema, culto à personalidade, gente colocada num patamar de ungido, de especial, que a Bíblia não coloca absolutamente ninguém. Não é isso que o texto está falando, de jeito nenhum. Eu acho que graças a Deus no primeiro século o pessoal não estava tão contaminado com isso ainda. Quando Paulo fala, meus irmãos, que eles deviam receber com grande alegria e honrar homens como este, significa reconhecer apenas quem ele era de fato e o que ele havia feito. Repare, meus irmãos, que não é o que ele poderia fazer, não é o que o seu cargo dizia que ele era, mas aquilo que era seu histórico, aquilo que Epafrodito de fato havia feito. Paulo recomenda que eles reconhecessem que Epafrodito foi até Roma, e é uma caminhada, certo? Especialmente numa época que não tinha ônibus ou trem ou carro, é uma senhora caminhada de Filipos até Roma, para poder servir em nome da igreja. Ele abriu mão do seu tempo com a família, do seu conforto, do seu bem-estar físico, para cumprir isso. Lá ele serviu a Paulo, correu o risco da sua própria vida. E deveria, meus irmãos, receber este reconhecimento. E detalhe, não é por algo banal, eu falei, não é por bajulação, não é culto à personalidade. A forma de honrar alguém, de ser recebido dessa maneira, tinha a ver com o seu testemunho e dedicação à obra do Evangelho. É por isso que no versículo 30 Paulo destaca novamente: ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam dar. Os filipenses, por algum motivo, não podiam sair da sua cidade, trabalho, família, etc. Por algum motivo, Epafrodito poderia. Talvez ele estava desempregado, e os irmãos falaram: Epafrodito, se você pudesse aproveitar esse momento, nós vamos lhe sustentar, para você ir lá e ajudar Paulo. Talvez seja isso, não sei. O ponto aqui, meus irmãos, é que Epafrodito preencheu uma lacuna que outros não poderiam preencher. Ele fez algo que outros, por algum motivo, não poderiam fazer. Ele precisava ser honrado. Alguns anos atrás, meus irmãos, numa dessas conferências que eu fui, eu passava pela igreja em Atibaia, onde o WhatsApp está congregando hoje,
E depois eu de lá já ia direto para a rodoviária para seguir viagem, não lembro aí para onde eu ia. E eu peguei uma carona com o fundador do nosso seminário. Ele é o avô do Davi Morto Júnior, que esteve aqui conosco, vocês lembram, né? O Davi Cox já está com a idade bastante avançada. E ele foi a pessoa que Deus usou para começar o Palavra da Vida há 60 anos completou, não foi isso? 60 e bolinha agora, né? Atrás. E assim, eu fiz uma coisa bem, especialmente para um americano. O Davi é muito formal. E aí eu virei para ele, fiz um grande agradecimento e falei assim: o senhor sabe que eu lhe amo, né? Ele não sabia o que fazia. Ele sorria, ele ficava de cara, porque ele não é latino como a gente, né? Os olhos dele não enchem de lágrimas só em me lembrar dessa coisa. Porque, meus irmãos, eu sei onde eu poderia ter parado. Eu poderia ter parado num dos piores seminários, que é o Seminário Batista do Sul. Está gravado, eu falo mesmo. Hoje está melhor. Eu vi gente dentro daquele seminário com revista pornográfica. Eu vi as duas matérias que eu fiz lá, gente negando a historicidade do Gênesis. Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Ninguém precisa me contar. Eu vi. E pela graça de Deus, Deus conduziu a nossa história para que eu fosse para o melhor seminário do Brasil na época. E eu só pude ir porque esse homem, 60 anos antes, na minha época não, né? 30 e tantos anos antes, havia deixado o conforto do seu país para vir para o interior de São Paulo e começar o que ele começou. A pergunta que eu faço é: como não honrar? Só bajular, um pecador como qualquer outro. Como não honrar homens como esse? Você tem na sua história a pessoa que é o seu pai, a sua mãe na fé. Como não honrar pessoas que Deus usou? Poderia ter usado outra, com certeza, mas foi aquela pessoa que atendeu ao plano de Deus, ao chamado de Deus, e ele foi, ou ela, influência na sua vida de tal forma que você é quem você é hoje, porque Deus assim o fez. O fato é, meus irmãos, que falta muitas vezes gratidão. Nós usamos às vezes o pior momento das pessoas, ou aquilo que nós não gostamos das pessoas, para, vamos usar a palavra da moda, né? Cancelá-las. Olha, você estava no meu hall de heróis da fé, mas você fez isso aqui. Vou removê-lo. Não serve mais. Eu posso garantir a vocês que vários desses membros do meu hall de heróis da fé pisaram no meu carro. Um deles, uma vez me aborreceu profundamente. E eu confesso, eu lutei no meu interior para não ficar com raivinha do que ele havia feito. Mas, irmãos, o que aquele homem investiu na minha vida, o que aquele homem marcou a minha vida, eu não poderia aplicar aquela velha regra, né? Fez 99, não fez 100, não presta. Porque eu tive que lembrar que ele é um pecador como eu. E eu não posso julgá-lo pelo seu pior momento. Afrodito, com certeza, quando as pessoas ouviram honrar o Afrodito, aqui toda a mulher era adolescente aqui na igreja, ele era uma peste. Ou você não sabe que quando ele foi embora, ele tinha uma pendência, um negócio para acertar comigo aí. Eles disseram, Paulo disse, honra. Honra porque ele tem servido ao Evangelho. Essas são vidas, meus irmãos, que servem, são vidas que são exemplos de como nós devemos viver a serviço do Evangelho. Isso é a nossa grande ideia. Que o Senhor, meus irmãos, nos mostre na nossa vida como viver isso aqui. E, pela graça de Deus, sermos estas pessoas na vida de outros. Bênção imensa é que o nosso legado seja muito maior do que apenas coisas materiais. Nosso legado sejam marcas que nós possamos deixar na vida de outros. Quando sairmos desta vida, como todos nós vamos sair, ou juntos, ou um de cada vez, ou juntos no arrebatamento, ou um de cada vez com o final da nossa vida, que as pessoas possam lembrar de nós e dizer, rapaz, fulano faz falta. Fulano deixou um buraco.
Fulano deixou na nossa igreja algo difícil de preencher. Deixou na nossa igreja algo difícil de substituir. Deixou na nossa vida. Deixou na nossa convivência. A palavra de Deus fala de um rei, lembra dele? Que não deixou saudades. Eu espero em Deus, meus irmãos, que isso jamais seja a opinião de ninguém sobre a minha vida. Alguém que vai embora não deixa saudade. Que não marcou a vida de ninguém, que não foi relevante na história de ninguém. Oremos. Senhor nosso Deus, só o Senhor pode pegar homens pecadores como nós, quer na Tua palavra, quer na nossa história, usar para nos fazer ser aquelas pessoas que nós não seríamos. Nos tornar aquelas pessoas que nós não conseguiríamos ser. Muito obrigado, Deus. Ajuda-nos também nós a marcarmos a vida dos outros, a abençoarmos a vida de outros, a servirmos, a sermos a pessoa que alguém lembra quando precisa de ajuda. Sermos a pessoa que alguém busca quando a sua vida está em problemas, em risco de algo. Obrigado, Deus, porque só realmente a Tua graça pode realizar isso em nós. Abençoa o resto do nosso dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.